Bom, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nesta live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Estado e sociedade na pós-pandemia, e que é uma temática que está colocada para nós de um desafio no próximo período aí. Então, eu quero cumprimentar inicialmente as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela, aí pela internet, por essa via virtual. E nós contamos aqui hoje para esse bate-papo com o professor Márcio Pottmann e o professor e economista também, Alexandre Mota. O professor Márcio Pottmann é economista e professor da Unicamp, e o Alexandre Mota é um economista, trabalhou na prefeitura de Piracicaba nos idos anos 2000 como secretário de Finanças e depois no governo federal, no governo Lula e também no governo Dilma. Nós vamos tratar, então, desta temática, e eu vou primeiro abrir a fala para o Alexandre, para que ele possa fazer uma prévia, fazer uma pequena apresentação sobre o que ele tem sobre essa questão que está posta para nós, e depois nós passamos para o Pottmann. O Pottmann tem participado de muitos debates sobre essa questão, e nós fomos aqui aproveitar essa oportunidade para que aprofundemos um pouco mais. Lógico que nós não vamos dar conta dessa discussão numa hora, mas pelo menos abrir algumas possibilidades, algumas perspectivas, do ponto de vista de algumas saídas para a crise pós-pandêmica e o papel que o Estado vai ter nessas saídas, tá? Então, com você, Alexandre, e depois o Márcio. Boa noite, Rai, boa noite, Márcio. Eu queria primeiro agradecer você, Rai, pelo convite para bater esse papo, dizer que é uma alegria muito grande, porque, no fim, somos 3 colegas que tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência diferenciada, né? O Márcio é um homem, digamos assim, que tem a sua conexão, a sua raiz com a academia, professor de longa data do Instituto de Economia da Unicamp, mas que já teve outras experiências no campo da política, como candidato, inclusive aí em Campinas mesmo, a prefeito, e foi presidente do IPEA. No mesmo período que eu estava como diretor-geral da ESAF, a gente teve um convívio muito frutífero, uma conversa muito próxima, eu sempre fui um grande admirador do Márcio. E a Rai é uma pessoa que eu conheço, trabalhou comigo em Brasília, foi minha adjunta na ESAF, e foi também minha diretora de planejamento, quando eu fui subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, né? Do extinto Ministério da Fazenda. Então, encontrar vocês dois é uma alegria, né? Não se trata de um debate agora, mas na verdade, uma troca de ideias. Para dar o pontapé inicial nessa troca de ideias, Rai, eu gostaria muito de levantar, primeiro, uma questão que me preocupa muito, né? A gente tem dialogado, discutido muito em cima da crise que nós estamos vivendo hoje, né? Que é representada em números trágicos, né? A morte de mais de 60 mil pessoas, num evento realmente lamentável e fora do da nossa capacidade efetiva de evitar a pandemia, né?
Agora, eu me preocupo muito porque o Estado tem um papel absolutamente central no processo de reduzir o impacto negativo que esses eventos cataclísmicos têm. E, no caso brasileiro, por uma opção específica de governo, deste governo atual, o Estado está fazendo muito menos do que poderia e muito menos do que deveria, não é? E, certamente, uma fração muito substancial dessas 60 mil pessoas não deveriam estar na estatística dos óbitos, né? Talvez metade, talvez 2/3 dessas pessoas, dependendo de uma atuação mais firme do Estado, poderiam estar vivas neste exato momento. E isso é algo que deve nos preocupar enormemente. Uma segunda questão, para passar a bola para o Márcio, que me preocupa, é o seguinte: antes da pandemia, nós já tínhamos dois problemas de uma gravidade absurda: o ambiental e a concentração de renda. Ambos apontavam uma catástrofe que a gente não sabia quando viria e não sabia qual dos dois iria nos jogar nela primeiro. No fim, a catástrofe que veio era uma catástrofe que nós não estávamos esperando. O problema é que, em algum momento, o Estado conduzindo adequadamente este problema ou não, nós teremos que nos ver novamente com esses dois problemas, o ambiental e o da concentração da renda. E eu acho que a gente precisava usar esse momento de reclusão que a gente está sendo obrigado a viver, ou pelo menos parte da população está tendo oportunidade de viver esse momento de reclusão, porque a outra metade está... Mas a gente precisava muito usar este momento de reclusão para refletir sobre que sociedade nós vamos reconstruir após a pandemia. Quais as bases de organização dessa sociedade para que ela possa garantir à humanidade aquilo que nós estamos esperando há muito tempo, né? E aí eu quero só, para ser provocativo, outro dia eu estava num debate, estava numa reunião do grupo de conjuntura da Unicamp, e eu fiz a gente estava discutindo essa questão da renda mínima, renda básica, etc. e tal, e eu confesso que eu fiquei meio angustiado, né, e fiz um comentário que é o seguinte: eu acho que a gente, por exemplo, no Instituto de Economia, é óbvio que a gente tem que discutir renda mínima, renda básica, etc., todos os instrumentos possíveis para ajudar nesse momento, mas acho que a gente precisava muito não perder de vista que o mínimo mesmo é o que consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é o grande pacto civilizatório que a humanidade fez, os estados soberanos fizeram, ou parte deles, na saída da Segunda Guerra Mundial, e que diz exatamente que trabalho é direito, não é oportunidade. Oportunidade é ter um bom trabalho, mas ter trabalho é direito, ter um bom salário, um salário digno é direito, né? Do artigo, se não me engano, do artigo 25 até o fim, são todos artigos econômicos, é o documento mais revolucionário que eu tenho conhecimento. E, não obstante, às vezes a gente se perde num debate, ou aceita fazer um debate que a gente chama de mínimo, básico e tal, mas é bem abaixo do que a gente imaginou construir enquanto civilização depois da hecatombe da Segunda Guerra Mundial. Acho que esse momento de reclusão é um excelente momento para a gente repensar o que a gente entende por civilização e o que a gente entende por organização social, e qual o papel do Estado e qual o papel do mercado
dentro dessa nova organização social. Enfim, essas são as minhas preocupações e eu uso elas como provocação para o Márcio, né? Provocação intelectual para o Márcio poder nos ajudar a pensar nisso. Obrigada, Alexandre. O Alexandre já faz uma boa introdução. Eu só queria, na verdade, Osmo, antes de você iniciar a sua fala, o Piketty fala que as grandes reformas, eles dão sempre em tempos de guerra. E, embora nós não estejamos numa guerra, nos modelos convencionais, mas nós estamos vivendo uma situação muito similar a uma guerra, diante da catástrofe que está o país e o mundo. E aí, então, acho que, corroborando com a fala do Alexandre, gostaria muito, né, que nós pudéssemos aproveitá-lo aqui com toda a sua bagagem, com toda a contribuição que você já tem dado aí na sociedade, também possa colaborar conosco, apontando algumas saídas, se temos, e quais são, do ponto de vista de políticas públicas, e que sejam reparadoras das desigualdades. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. E aí, lógico que agora, com a pandemia, acentua essas desigualdades. E aí, então, nós precisamos buscar saídas. E aí, contamos aí com a sua, com a bagagem que você já tem trazido aí para nós, e que você possa colaborar aqui conosco para a nossa reflexão. Muito obrigada por você aceitar fazer essa live conosco, e a fala é sua. Obrigado também pela oportunidade desse diálogo com você, Rai, e o Alexandre, que já fez uma apresentação muito instigante. Quero cumprimentar também a todos que estão fazendo parte desse momento aqui de reflexão coletiva. Certamente uma oportunidade interessante, porque apesar do isolamento, digamos assim, aqui uma parte dos brasileiros, infelizmente, está tendo que estabelecer, na verdade, a gente tem tido um contato que não significa, na verdade, presencial, não é? Mas as ideias, os diálogos, as conversas, elas prosseguem. Então, vejo isso com muito bons olhos. De certa forma, assim, me amparo em Celso Furtado, que chamou atenção para o fato que ele caracterizava o Brasil como sendo um país de oportunidades, né, de excelentes oportunidades, porém perdidas. E eu vejo justamente essas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, que de certa maneira, trágica, porque envolve a letalidade, envolve o empobrecimento, o desemprego, etc. Mas, de certa maneira, se nós olharmos para outros países, a gente percebe que não é apenas uma dificuldade, mas também está sendo para outros países uma oportunidade do país, de alguma forma, se reinventar. E, infelizmente, eu não vejo isso no Brasil, né? Então, me parece que é um país de oportunidades perdidas, que, de certa maneira, vai confirmando o que Celso chamou atenção alguns anos atrás. Porque se a gente compara, por exemplo, países como a Alemanha e a China, para citar dois, pelo menos, não é? A tragédia do coronavírus representou para esses países, entre outros, inclusive, a possibilidade de uma reinvenção, né? Ou seja, sair da circunstância atual muito melhor do que entrou, né? E o discurso nosso aqui da elite, do governo, tem sido justamente sair da pandemia para voltar à situação anterior, voltar ao normal, o normal que era o anterior à chegada da pandemia, que é um normal, quer dizer, uma realidade muito difícil já para o conjunto dos brasileiros. Então, se a gente analisa, por exemplo, no caso da Alemanha, não é, se percebe que eles estão construindo, na verdade, uma rota de saída
que passa pela reinvenção do seu setor produtivo e ocupacional, tendo por referência a questão da sustentabilidade ambiental, como o próprio Alexandre chamou a atenção como dos problemas do Brasil, né? Então, ali há um esforço, ou seja, na verdade, não se trata apenas de assegurar renda ou condições para que as empresas e a população, os trabalhadores, possam viver nesse período de parada econômica, mas, na verdade, construir um trampolim para que se saia em condições melhores. No caso, o problema central na Alemanha, né, vem sendo justamente o tema tecnológico e o tema da transição ecológica. Na China, por outro lado, se percebe justamente o grave momento, né, de recessão, de queda no nível de renda de vários países, como também uma possibilidade de reconexão e fortalecimento da Rota da Seda, que é uma espécie de um plano de reconstrução do mundo a partir, então, da importância da presença da China, ou seja, nós estamos diante de uma etapa, possivelmente nessa primeira metade do século XXI, que é uma etapa que a China se reafirma como um dos principais protagonistas do mundo, né? Ou seja, enquanto os Estados Unidos não conseguem nem eles mesmos se administrar, eles que eram, na verdade, a principal nação mais rica, mais potente, enfim, ela vem perdendo dinamismo com problemas internos, e a China, na verdade, se apresenta, na verdade, não apenas como em condições de resolver os problemas internos, mas oferecer alternativas e saídas para outros países. Então, apenas para demonstrar que esse problema que nós estamos vivendo no Brasil, não é, ele, na verdade, poderia ser, sim, a oportunidade de construção de uma outra maioria política, de uma perspectiva diferente na qual nós nos encontramos. Mas não vejo isso, pelo contrário, a fala dos que nos dirigem é uma fala para voltar ao período anterior, e não, na verdade, construir um novo. E na verdade, o que também a gente percebe é que o Brasil, nesse sentido, vai aprofundando as suas características de subdesenvolvimento, né? Porque o que a gente percebe, de certa forma, é uma elite dirigente no Brasil muito despreparada, né? Desqualificada para conduzir o país numa circunstância como estamos vivendo, né? A começar pelo fato de não ter havido nenhum planejamento para enfrentar a pandemia, né? Todos nós que acompanhamos os meios de comunicação, de alguma forma, sabíamos que estava em curso, desde a primeira semana de janeiro de 2020, um problema viral na China, né, que foi ganhando proporções e ações, no caso da China, mas depois superou o espaço chinês e foi, na verdade, contaminando outros países. Então, já se sabia antecipadamente que, de alguma forma, esse vírus chegaria no Brasil, né? E tem estudos agora já demonstrando que já desde 22, 23 de fevereiro já havia registros do quadro viral incrustado em alguns brasileiros. Ou seja, se o vírus não era brasileiro, ou seja, o vírus só poderia vir para cá pelos portos ou por aeroportos. Então, não foi feita nenhuma medida que pudesse, de certa maneira, controlar o acesso por portos e aeroportos, né? Podia ter fechado o espaço aéreo, ou seja, podia ter contido isso na entrada, e nada foi feito, não é? Depois, praticamente nada foi feito em termos de controle do tráfego interno, porque, na verdade, se o vírus, como se aparentemente indica que ele entrou, não é, já contaminado brasileiro que veio do exterior, então são alguns aeroportos, cidades que têm aeroportos, não é? E o deslocamento, nada foi feito. Então, o que nós tivemos foram medidas tomadas a posteriori, né? O início do isolamento foi, na verdade, dia 13 e 14 de março, ou seja, 2 meses depois de se saber dessas informações, e se tomou medidas de isolamento total, que, na verdade, se traduziram em isolamento parcial, porque não se criaram as condições necessárias para que a parte da população mais pobre pudesse, de fato, exercer o isolamento, não é? Quer dizer, as medidas de garantia de renda somente começaram a chegar 27 de abril, ou seja, mais de um mês depois, né, de forma muito confusa, complicada, inclusive, e, ao mesmo tempo, a decisão da tomada do isolamento foi uma decisão, a meu modo de ver, equivocada da forma com que foi feita, porque a experiência, não apenas da China, mas é o modelo inicial,
Ou seja, para fazer isolamento, você precisa ter um conjunto grande de testes para saber aonde você vai fazer o isolamento. A China não fez isolamento no país todo, fez basicamente aonde havia indicações de infecção e de letalidade. Então, não precisava, evidentemente, os estados tomarem a decisão de fechar todas as cidades, quando a gente sabia que, inicialmente, o quadro viral estava muito localizado em algumas das grandes cidades que tinham portos ou mesmo aeroportos. Então, nós, na verdade, foi tomada uma decisão com impacto econômico muito forte em todas as cidades, praticamente, e agora começou um período, então, de liberalização, de flexibilização de cidades que estão com problemas, ou seja, na verdade, é uma confusão geral, é um descontrole, um desgoverno, que demonstra justamente um país com mais de 211 milhões de habitantes, tem uma elite que dirige o país, uma elite tão desqualificada, não é? Que aprofunda o subdesenvolvimento. Então, me parece que essas são questões que nós precisamos refletir em termos de possibilidades, né? Se a gente vai acreditar ainda, vai se estimular, nós estamos falando de um ano que é um ano eleitoral, esperamos de eleições municipais, não é? Ou seja, a proposta que o campo progressista vai fazer são propostas que vão continuar apostando no capitalismo. Nós acreditamos que o capitalismo terá condições de gerar emprego para todo mundo. Nós estamos falando hoje, talvez, de 40% da população, hoje, da força de trabalho, na condição de desemprego aberto ou desemprego oculto pelo trabalho precário ou pelo desalento. Nós já tínhamos 25% da força de trabalho no Brasil nessas condições de desempregado ou procurando trabalho antes da pandemia. Com a pandemia, a situação se agravou muito mais. Então, em termos de proposição, né, o que nós esperamos? Podemos continuar acreditando que, na verdade, a saída será pelo capitalismo, ou seja, podemos voltar a crescer, incorporar a todos, as prefeituras vão ter dinheiro para poder fazer aquilo que precisa? Ou, na realidade, o capitalismo também está em sinais de declínio e não oferece alternativa para todos, e por isso nós vamos pensar em alternativa. Na verdade, trabalharmos com uma sociedade pós-capitalista, né? Olharmos as condições do trabalho das pessoas, que não é apenas o trabalho em que passa pelo mercado, mas o trabalho socialmente útil, ou seja, estamos aqui numa esperança, na realidade, não é, de começar a oferecer, de fato, alternativa concreta, porque não me parece que o capitalismo hoje possa oferecer oportunidades ou condições adequadas de vida para todos os brasileiros. Fico por aqui, Raio. Bom, uma análise de extrema importância, e termina sua análise, pelo menos nesse momento, dizendo se nós vamos continuar apostando no capitalismo. E o capitalismo, na verdade, ele não apresenta, ao longo da sua história, ele não apresentou nenhuma solução para uma solução de saída para o povo. E a gente tem, ao longo do tempo, a gente tem visto que o capitalismo, inclusive agora com essa faceta neoliberal, tem aumentado sobremaneira as desigualdades. O Brasil é um país muito desigual, e aí, segundo as análises, é o segundo país mais desigual, mas a desigualdade, ela ganha contornos mundo afora. E no Brasil, nós temos uma concentração de riqueza concentrada em apenas 220 mil pessoas. 30% da riqueza do país, ela está concentrada em apenas 220 mil pessoas. Essas pessoas ganham em torno de R$83 mil por mês. E nós temos em torno de 700 mil pessoas que ganham em torno... 700 mil pessoas que ganham em torno de R$40 mil mês. E essas pessoas, elas não têm
tributação sobre os dividendos. E a tributação, ela recai, sobre medida, no consumo. E aí, então, ela é muito perversa quando a tributação recai sobre o consumo, porque quem mais vai pagar, quem vai ter um peso maior sobre os que ganham menos. E aí, Márcio, eu vou voltar a você depois, ou depois o Alexandre pode comentar. Nós temos, por exemplo, no Congresso, 2 projetos de lei, um no Congresso, um no Senado e outro na Câmara. Ambos os projetos que diz a mídia, ela diz que tratam sobre reformas tributárias, e eles, na verdade, mantêm a tributação sobre o consumo. Então, continua com a mesma proposta, com o mesmo modelo vigente, que é este modelo de tributação regressiva. E tem um outro projeto, uma outra proposta, alternativa a esses 2 projetos de lei, que é a tributação solidária. Como que vocês, tanto o Márcio quanto o Alexandre, veem essa questão da tributação como uma forma de reparação dessa desigualdade social e de distribuição de renda também? Eu acho que assim, eu gostaria um pouco de ouvir de vocês sobre isso, porque quando nós pensamos em tributação, nós precisamos, e isso é um princípio, inclusive, que está lá no Código Tributário, que a tributação, ela tem 2 princípios básicos. Um é assegurar direitos, e outro é reparar as desigualdades. E no Brasil, nós não temos nenhum e nem outro. Nós temos, na verdade, ao longo do último período, nós temos tido perdas de direitos com as reformas que tiveram, reforma previdenciária, reforma trabalhista, e as desigualdades, elas têm acentuado, já vinha numa situação bastante delicada, e com a pandemia coronavírus tem acentuado. Eu gostaria que vocês pudessem fazer um comentário, assim, falar sobre essa questão da tributação, e se esta tributação, ela vem como uma medida de um refinanciamento do Estado para atender às necessidades que estão postas neste momento, com pandemia e pós-pandemia. Vou começar de novo com... Bem, o tema da tributação é um tema estratégico, né, do ponto de vista do planejamento, né, do planejamento do futuro. Né? Como a impressão que eu tenho, de 2016 para cá, não é, com o golpe, a questão do futuro desapareceu no Brasil, apesar do marketing do programa do Temer, que era uma ponte para o futuro, não é? Na verdade, os governos de lá para cá não têm planejamento algum, são governos de emergência, né? São governos com pronto-socorro. Cada dia lidam com os problemas ali do cotidiano, mas não tem, pelo menos não é explicitado, uma visão de médio e longo prazo. Inclusive aquela reunião do dia 23 de abril, se não me falha a memória, que foi tornada pública, que foi filmada, a reunião ministerial, né? Quando estamos ali, os ministérios, os ministros reunidos, né, se imaginavam, obviamente, para trabalhar sobre a questão do presente e futuro, né, e nós vimos, pelo menos o que foi apresentado, nada sobre o futuro. Então, me parece que se trabalha com a perspectiva de que o futuro seja, na verdade, a reprodução do passado. Bem, o tema da tributação, portanto, ele é estratégico. A questão, me parece fundamental, não é a questão técnica, se pode tributar grandes fortunas, não é? Se tributa lucros, dividendos que não são pagos, se amplia, inclusive, as alíquotas do imposto de renda, etc.
tecnicamente, isso é algo resolvível, não há mistério em relação a isso, né? O problema, do ponto de vista maior, e é o obstáculo, é o problema político. Você não tem maioria política no Brasil hoje para defender uma tributação sobre os ricos. Então, essa me parece a questão chave, porque quando nós tivemos ali a saída da ditadura para a democracia, não é? Se estabeleceu a nova Constituição, a Constituição de 1988, uma Constituição avançada, uma Constituição dirigente, né? Que abria justamente ali os elementos para a construção dos complexos do Estado de bem-estar social. Ficou claro que, para poder financiar esse Estado de bem-estar social, seria necessário ampliar a carga tributária, o aumento dos impostos sobre sobre a riqueza, sobre a renda nacional, né? E foram criados novos impostos, taxas, inclusive para isso, né? E, de fato, o que nós tivemos foi uma ampliação da carga tributária em torno de 24% do PIB, que era naquele momento dos anos 80, para alguma coisa em torno de 35%, 36% do PIB. Então, houve um aumento em torno de 11 pontos percentuais, né? Esse aumento da carga tributária não se demonstrou, não foi suficiente, eu diria assim, para sustentar esse novo estado de bem-estar social. E, por isso, uma parte tem a ver com a questão do endividamento público, né? A forma de financiamento do endividamento público, ou seja, um endividamento em que o Tesouro coloca os títulos para o setor privado, para os enriquecidos. Nós podemos ter outra modalidade de financiamento dos títulos do Tesouro, que não seriam pelo mercado financeiro privado, mas poderia ter sido justamente o Tesouro comprando os títulos o Banco Central comprando os títulos do Tesouro, né? Que é uma experiência que há em outros países, aqui no Brasil não foi praticada. Nós podíamos também ter emitido moeda para financiar, mas nunca foi feito isso. Mas o que me parece importante, que é o nó da questão tributária no Brasil, né, está relacionado ao fato que ali na virada, ao encerrar a Constituição de 88, foi feito um acordo no Brasil, aí um acordo pelas elites, vamos dizer assim, né? Um acordo que reduziu a tributação para os ricos. Os ricos já não pagavam impostos, tá certo? Mas já preocupados com que o aumento da carga tributária poderia, na verdade, remeter para eles mais impostos, o que eles fizeram, na verdade, foi um acordo que levou, de um lado, não é, a reduzir tributos. Então, para dar dois exemplos, a alíquota máxima do imposto de renda nos anos 80 era em torno de 45% da renda, a alíquota máxima, né? Nos Estados Unidos chegou a 92%, então 45% ainda era baixo, tá certo? Mas era 45%, e ela caiu para 25%, a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física. Hoje ela está em 27%. Então, o que acontece é que as rendas mais altas, né, deixaram de pagar, de contribuir, no caso do imposto de renda. Aí, em 1995, houve no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, né, uma reforma tributária que isentou lucros e dividendos do pagamento de impostos. Então, quem é que ganha lucro? Quem tem dividendos são os pobres? Não, é o andar de cima. Então, o que aconteceu é que esse aumento da carga tributária foi feito, basicamente, em cima dos pobres e uma parte da classe média, e isentando os ricos. Os ricos, ao pagarem menos impostos, no caso da alíquota máxima do imposto de renda, no caso de lucros e dividendos, esta quantidade de recursos que eles deixaram de pagar impostos foi praticamente deslocada para pagamento para o financiamento da dívida pública. Então, os ricos passaram a comprar títulos públicos. E títulos públicos cada vez mais remunerados, com taxas de juros elevadíssimas. Então, a meu modo de ver, a questão fundamental, nesse momento, é desfazer esta equação. O que eu quero dizer com desfazer a equação? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: desmancha isso. Ou seja, o Estado brasileiro, tá certo, vai ter que viver com o que arrecada. E o que arrecada significa dar a cada segmento, proporcionalmente, o que tem de riqueza para contribuir. Então, obviamente, você tem que incorporar os ricos. O imposto sobre grande fortuna é uma das possibilidades, mas não é a única, tá certo? Nós precisamos pensar também em termos do imposto rural, o ITR, né? O setor mais dinâmico do Brasil, não é? É a produção e exportação de commodities. Esse setor não paga impostos, por exemplo. Não paga imposto para exportar, não paga imposto sobre a propriedade, não é? Nós temos também os ricos têm imóveis, né? Não tem só carro e moto, por exemplo, para pagar o IPVA, mas eles também têm automóvel, têm helicóptero, e isso não é tributado, tá certo?
Ao mesmo tempo, a questão de lucros e dividendos. Ao mesmo tempo, uma alíquota maior para o imposto de renda. Então, é um conjunto de ações, a meu modo de ver, que precisam ser trabalhadas. O imposto de renda sobre grandes fortunas, ele é muito importante, mas eu não ficaria somente nele, tá certo? Estou pensando aqui numa mudança mais ampla nesse sentido para financiar o Estado com a carga tributária. Bom, mas tem momentos que a carga tributária não vai permitir financiar a totalidade do gasto público. Bom, nesses momentos, nessas circunstâncias, especialmente falando, eu penso sempre de dois orçamentos, né? Um orçamento de custeio e outro um orçamento de investimento. Esse investimento não pode ser reduzido. Infelizmente, nos anos de ajuste fiscal, e são eles quase permanentes no Brasil, sempre o que se corta é o investimento. E essa é a questão mais importante para um país olhar o futuro, é o investimento. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, quando for necessário recursos além da carga tributária, esses recursos além devem vir do endividamento, mas não é a colocação dos títulos do Tesouro no mercado financeiro privado, mas, na verdade, o Banco Central comprando os títulos do Tesouro. E, ao mesmo tempo, se for necessário, também a emissão monetária, não vejo problema. Então, estou falando aqui de uma espécie de reconfiguração do financiamento do Estado, porque acho que sem o Estado, tá certo? Está comprovado que não tem saída para o Brasil, não é? Mas não se trata aqui somente de mais Estado, se trata de uma economia híbrida, de um Estado que se articule com o setor privado, que se articule com setores que não são, inclusive, privados, organismos não governamentais, etc. Então, nesse sentido, Rai, que eu amplio um pouquinho mais para além do imposto sobre grande fortuna, tá certo? Trabalhar com a reconfiguração do financiamento do Estado brasileiro. Valeu. Alexandre, acho que tem duas questões aqui que eu acho que eu vou lê-las para que você, né, possa fazer as suas considerações e também fazer uma observação, um comentário sobre essas duas questões que estão postas aqui. Uma é do Bruno, que ele diz o seguinte: quanto à questão da tributação, sempre que este debate é reaceso, os economistas liberais, bem como a mídia burguesa, recorrem à narrativa da fuga de capitais. Como responder esse discurso e informar corretamente a população? E tem uma outra consideração feita pelo Adelino, o professor Adelino, que ele diz o seguinte: o modelo econômico ultraliberal está fracassado. A lógica do mercado não tem nenhum compromisso com os princípios de justiça, de direito e de solidariedade. Eu acho que, com base neste comentário do professor Adelino e a pergunta do Bruno, acho que seria interessante nós fazermos uma reflexão sobre essa questão. E aí, com a palavra, você, Alexandre, e fazer outras considerações que, porventura, queira fazer. Rai, eu acho que a minha rede aqui caiu e eu não ouvi a pergunta do Bruno. Você podia repetir, por gentileza? Pois não. Ele diz o seguinte: quanto à questão da tributação, sempre que este debate é reaceso, os economistas liberais, bem como a mídia burguesa, recorrem à narrativa da fuga de capitais. Como responder a este discurso e informar corretamente a população? Olha, essa questão da fuga de capitais, francamente, eu acho que eu diria o seguinte, que a gente tem fuga de capital não é por conta de tributação, a gente acabou de ter uma fuga de capital monumental agora, mas é por conta da perspectiva de um governo completamente sem rumo, sem noção do que está fazendo, e o indivíduo que detém capital observa esse quadro e fala: olha, deste mato não sai coelho, eu vou tirar o meu dinheiro daqui rapidamente porque eu não vou conseguir oferir lucro num país desgovernado. Então, assim, o discurso da fuga de capital, ele até, digamos assim, tem o seu mérito, mas como nós estamos vendo agora. Ele não se restringe à ideia de que as pessoas terão prejuízo porque a tributação é alta, né? Aliás, eu estou aqui, já que a gente falou de tributação, tem
há 2, 3 dias atrás, o Nassif publicou um artigo em que ele citava o economista Davi Decache, que é aqui do PSOL, da liderança do PSOL aqui na Câmara dos Deputados, que fez uma análise sobre o Brasil, em termos tributários, dentro do contexto da OCDE, que é uma conversa que o governo tem sustentado. Não, nós queremos fazer parte do clube dos países ricos, e a OCDE agora quer a nossa presença nesse clube dos países ricos. E o Davi Decache fez uma análise da estrutura tributária dos países que compõem a OCDE. E aí ele descobriu coisas interessantes. Por exemplo, no Brasil, a gente tem um discurso de que a carga tributária no Brasil é alta, né? Na verdade, eu, pessoalmente, a minha área de atuação é finanças públicas, a carga tributária no Brasil não é alta, ela é compatível, inclusive, com o que o Estado quer oferecer para a sociedade. Por exemplo, não dá para manter um SUS e uma Previdência sem ter determinado volume de arrecadação. Então, a carga tributária no Brasil não é alta, ela é mal distribuída, aquilo que o Márcio colocou. Quem deveria estar contribuindo adequadamente a sua renda, não está. E quem não deveria, os pobres e tal, proporcionalmente pagam mais tributo do que deveriam. Então, está totalmente inverso o processo. Mas o Davi chegou a alguns elementos mais interessantes ainda. Por exemplo, comparando com a carga tributária da OCDE, são 33 países, mais o Brasil 34, o Brasil é a 24ª carga tributária em relação ao PIB. Nós não somos a maior carga tributária da OCDE, nós somos a 24ª carga tributária da OCDE. A média de todos os países da OCDE é 34,3% do PIB em carga tributária. A do Brasil é 32,29% do PIB. E aí vem a questão da inversão, né? Porque na estrutura tributária brasileira, em vez da gente tributar lucro, dividendo, patrimônio, a gente tributa consumo, né? Ou seja, a gente deixa de tributar aquilo que os ricos iriam, de fato, contribuir mais significativamente, para tributar aquilo que o pobre acaba contribuindo desproporcionalmente com a sua renda. Né? Imposto sobre consumo é o seguinte: eu e o Silvio Santos entramos dentro do supermercado para comprar 5 quilos de arroz. Eu e ele vamos pagar a mesma coisa em tributo. Isso em economia a gente chama de regressividade. É um tributo altamente regressivo. Porque eu não tenho os bilhões que o Silvio tem. Então, o consumo para ele de alimento, por exemplo, é quase inexpressivo na estrutura do orçamento dele. Mas para qualquer cidadão, comida é um item fundamental na sua estrutura de sobrevivência. Então, eu acabo pagando muito mais tributo do que o Silvio Santos, por exemplo, nessa situação. Neste caso, só para comparar com a tributação sobre lucros e ganhos de capital, o Brasil, dos 34 países da OCDE, eu estou incluindo o Brasil, nós somos o 34º. Nós somos o último país em termos de nível de tributação em relação ao PIB, de renda, lucro e ganho de capital. 6,5% do PIB, no caso brasileiro. Sabe qual é a média da OCDE? 11,4% do PIB. Nós estamos distante da média da OCDE. E para completar, quando a gente olha para o tributo sobre bens e serviços, aí o Brasil é terceiro colocado dentre 34 países. Porque a nossa tributação, o nosso peso de tributação é 15,4% do PIB em tributação de bens e serviços. A média da OCDE é 11,2%. Assim, eu acho que o engraçado não é perguntar por que nós estamos neste buraco, é não conseguir enxergar, porque é bastante simples perceber por que nós estamos neste buraco.
E eu acho que, como eu costumo brincar das lives que eu tenho participado, o primeiro passo para a gente sair do buraco é parar de cavar. Nós precisamos urgentemente parar de cavar, né? Eu queria só fazer 2 comentários para passar a palavra para o Márcio. Aliás, 3 comentários. Primeiro, o Bolsonaro não quer voltar à situação de antes, Márcio. O Bolsonaro quer voltar a pré-Getúlio Vargas. Ele quer voltar à República do Café com Leite, né? Ele quer que o Brasil volte a ser, usando a teoria das vantagens comparativas do Ricardo, que a gente se especialize em produto primário, né? Porque todas as ações dele são nesse sentido, né? Ele não quer voltar só para antes da pandemia, ele quer voltar para o século passado, ou, se possível, para o século XIX, dentro da visão, inclusive do ponto de vista conservadora de mundo dele. E a questão da elite. O Márcio, na primeira fala dele, usou assim, não, porque a elite brasileira... Então, eu queria só discordar muito cordialmente do amigo Márcio. Eu não acho que o Brasil tem elite. Eu acho que o Brasil tem, no máximo, classe dominante. No máximo, classe dominante. Porque para ser elite precisa ser inteligente, né? Precisa ter uma certa verve, precisa ter uma certa qualidade intelectual. E aí eu acho assim, não basta ter só dinheiro, entendeu? Não pode ser burro, né? E a elite, aquilo que a gente poderia chamar de elite no Brasil é de uma burrice atávica, né? Eu não consigo imaginar como é que você... Eu fico imaginando, Márcio, a China, por exemplo, né? Você citou a China aí. A China é um exemplo de um Estado que não é só um Estado que estabiliza a economia nacional chinesa, ele impulsiona a economia chinesa. A China é um caso, porque a gente está sempre falando da captura do Estado pelo mercado, né? A China é o caso contrário. O Estado domina o mercado e faz o mercado trabalhar adequadamente pelos interesses nacionais chineses. Eu acho que a gente precisava, se a gente está pensando num outro capitalismo, numa alternativa de capitalismo, eu acho que a gente precisa pensar num Estado que tenha um papel absolutamente destacado, não apenas na crise. Não é? Porque, por exemplo, a visão keynesiana, às vezes, dá a impressão de que, assim, quando tem uma crise, entra o Estado para salvar a situação. Não, eu acho que o Estado é parte do processo econômico. Não tem economia se não tiver mercado e Estado. E o Estado precisa ter um papel de liderança no processo de construção do rumo nacional. Você vê, nós estamos vivendo um período desastroso, mesmo antes da pandemia. Quando você pega os dados de crescimento econômico, o governo Bolsonaro é um governo desastroso. Ele conseguiu piorar o que já era ruim, porque depois do golpe, o Temer conseguiu entregar 1,3 em 2017 e 1,3 em 2018. Em 2019, o Bolsonaro conseguiu entregar 1,1 de crescimento do PIB. Ele conseguiu piorar o que já era uma droga. Então, assim, quando você tem um Estado tomado por um governo, porque esse governo foi eleito há 2 anos, que não sabe o que fazer com o país, meu amigo, é buraco na certa. Por isso eu acho que as pessoas, a gente pode fazer uma discussão enorme aqui sobre quais são as alternativas, etc., mas uma coisa é assim, a gente precisa implorar para o eleitor brasileiro prestar atenção no que faz, porque esse indivíduo não chegou ao poder de graça, ele não tomou o poder numa quartelada, ele foi eleito, inacreditavelmente, esse indivíduo foi eleito ao cargo de presidente da República. E a gente tinha um professor como opção, a gente preferiu um sujeito que eu não posso nem me estender mais nas suas qualidades, até porque ele não as tem, então eu não tenho nem sobre o que falar em termos de qualidade desse governo, mas é isso. Se o Estado é ocupado por gente que não tem rumo, que não tem projeto de nação, o desastre é certo. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades muito bem na hora que a gente vai escolher
quem vai conduzir o Estado, porque não tem economia sem o Estado. É isso. Esses são os meus comentários. Bom, Alexandre, o Alexandre pontuou algumas coisas, e tem dois apontamentos aqui de internautas, e aí são dirigidas para o Postman. Eu vou lê-los, e acho que o Postman fazer as suas considerações, e meio que a gente já indo para o finalmente dessa live, porque a gente já está próximo de 1 hora, tudo bem? Um dos comentários é do Toninho Corrêa, que ele diz o seguinte: o capitalismo sempre passou por testes. Foi derrotado onde a miséria ficou extrema para a maioria. O Brasil, até os anos 70, era um terreno fértil para uma revolução contra o capitalismo, mas não tivemos sucesso porque temos uma elite desqualificada, porém esperta e dominadora em muitos aspectos para se manter no controle econômico e social. Pergunto para o professor Postman: a crise tende a se agravar? A democracia está sendo debatida como nunca? O auxílio emergencial é tudo? Ou existe, talvez, outras alternativas? E o Bruno, novamente, ele pergunta pede para o Postman falar sobre a elite do atraso, mencionada pelo Gessé de Souza no seu livro. Acho que com esses dois apontamentos aqui, gostaria de passar a palavra para o Postman, e aí a gente já indo para o finalmente dessa live, tudo bem? Então, Postman. E aí, lógico, se o Postman quiser comentar em cima dessas questões que o Alexandre levantou aqui, né, eu acho que também seria interessante. Perfeitamente. Estamos já, então, para a parte final. Você, objetivo, agradecendo ali os comentários do professor Alexandre e as duas considerações também aqui do Tony e do Bruno. Bem, não vejo, infelizmente, um horizonte de saída para o quadro nacional, né? Porque pela ausência de governança diante desse ciclo viral, nós estamos vivendo por um período mais longo, não é? Porque a experiência em outros países é que a pandemia dura no máximo 3 meses, né? Então, você tem, se aplicado um modelo correto de enfrentamento desse quadro viral, você tem um período de 2 meses de isolamento muito forte, que, na verdade, faz com que se atinja o pico de infectados, né? E a letalidade passa, a partir de então, a se reduzir. Então, esse é um pouco o quadro que se viu em outros países. Há uma redução do nível de atividade para poder estabelecer esse isolamento, que é fundamental para enfrentar a pandemia, mas a partir aí desse movimento de regressão do número de infectados e mortos, se começa a liberar e a economia vai voltando a uma situação de saída, não é? Tanto é que, por exemplo, na experiência chinesa, talvez seja um dos poucos países que até vai ter crescimento econômico, ao contrário de outros. Então, a China teve 3 meses terríveis, mas a partir do 4º mês encontrou uma rota de saída. Bom, talvez pudesse ter sido essa a nossa situação se houvesse governança, se houvesse planejamento, se houvesse, na verdade, uma articulação com os setores econômicos. Quer dizer, nós tivemos, por exemplo, a ausência de álcool gel no mês de março, especialmente no Brasil, que é o maior produtor e exportador de álcool. Quer dizer, faltou o produto para a população. Não houve, na verdade, uma articulação com o setor produtivo. Nós temos uma indústria têxtil, que é a 4ª maior do mundo. Poderia perfeitamente essa indústria ter produzido equipamentos, né, vestimenta, máscara, luva, para, sobretudo, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? Respiradores, insumos
hospitalares, tudo isso seria possível ter sido feito no Brasil se houvesse uma articulação com o setor produtivo, com a indústria química, né, com a indústria de fármacos. Bem, não existe no Brasil, ou seja, há uma expectativa do espontaneísmo, que naturalmente o Brasil vai voltar a crescer e que não vai precisar do Estado. Bom, não me parece, portanto, que nós temos saída para o quadro nacional à vista. Então, possivelmente, estamos numa transição de uma recessão, que é o resultado da parada econômica provocada pelo isolamento, mas em transição, a meu modo de ver, de uma recessão para uma depressão. Né? Depressão, então, é uma situação em que você não apenas tem redução do nível de atividade, você produz menos, mas mantém a capacidade de produção, mas num quadro depressivo, não apenas cai o nível de produção, mas também se reduz a capacidade de produzir, né? Porque as informações que se tem até nesse momento, há um desinvestimento, fechamento de empresas, sobretudo pequenos negócios, que respondem para uma parte importante do emprego e da produção. Logo, então, estamos caminhando por um aprofundamento do quadro nacional. E a saída, certamente, a meu modo de ver, uma saída política, né? Ou seja, como construir uma nova maioria política que tenha, na verdade, um horizonte de futuro para o país, uma construção, uma utopia a ser estabelecida. Isso, a meu modo de ver, não existe hoje. Nós temos oposições, várias oposições ao governo Bolsonaro, mas não há uma articulação, uma integração que ofereça, de fato, uma maioria que possa superar, então, essa inflexão que nós estamos vivendo. Sobre a questão da elite, o próprio professor Alexandre mencionou, e o Bruno também, eu tenho um pouco de dificuldade de tratar com esses conceitos de atraso e moderno, não é? Eu, sinceramente, acredito que nós temos elite, sim, nós temos uma elite importantíssima em várias áreas, não é? No setor educacional, nós temos o Brasil gera 35 mil doutores por ano, 50 mil mestres, não é? São poucos países que têm essa quantidade de gente formada, qualificada. Temos empresários, não é? Temos artistas, enfim, o Brasil tem elite, a meu modo de ver, posso estar equivocado, respeito muito a opinião diferente da minha, não é? Mas, então, elite, na verdade, é um segmento que ocupa um espaço privilegiado do ponto de vista da sua situação ocupacional, intelectual, artística, esportiva. Temos uma elite no esporte, vamos dizer assim, não é? Bem, e sempre tivemos uma elite, sempre se tem elite, não é? Não sei se é uma elite do atraso, porque eu entendo, na verdade, Bolsonaro como uma pessoa muito esperta, eu até diria um sábio, não é? Porque ele é um fenômeno eleitoral. Né? Nós nunca tivemos no Brasil a extrema-direita governando o país através do voto. Né? Ou seja, nós tivemos governo de extrema-direita que foi o período da ditadura, por exemplo, não é? Mas ele foi eleito, ele tem expressão nacional, não é? Ele tem um núcleo que o articula, um partido armado, que são cerca de 5,2 milhões de pessoas, não é? Que trabalham, que representam cerca de 15% a 16% do eleitor. Então, óbvio, me parece que ele é um fenômeno, porque alguém que não tem partido estruturado, não tinha governo, não tinha recurso, não tinha tempo de televisão, se elege com 57 milhões de votos, não é um qualquer, tá certo? Bem, mas aí é uma discussão longa. O que me parece importante chamar atenção, não me parece atraso, no fundo, o que eu quero chamar atenção é o seguinte: a elite fez uma opção no Brasil. A elite tomou uma opção que é, a meu modo de ver, fundado na teoria do realismo periférico, que é um argentino que desenvolveu essa teoria, ou seja, realismo periférico é o seguinte: o Brasil não é um país para ficar protagonizando em termos internacionais, o país liderar cooperação, quer dizer, aquilo que foi ali encaminhado nos governos do PT, isso aí não tem cabimento, a meu modo de ver, nessa visão da elite brasileira, que é o seguinte: olha, há uma desistência do ponto de vista de conduzir um projeto soberano. Então, cabe mais ao nosso país, do ponto de vista dessa perspectiva da elite, é uma perspectiva neocolonial. Ou seja, não é uma posição de soberania econômica, mas um país subordinado a algum outro, possivelmente os Estados Unidos, não é? Porque essa é uma situação de desistência histórica. O que acontece em 2016, o golpe de 2016, é uma desistência a um projeto que estava em curso, com todas as dificuldades, diga de passagem, não é? Mas um projeto que viu o Brasil como um país de referência mundial, construindo uma outra ordem mundial através dos BRICS, né? Um país com
proeminência militar, inclusive, né, de articulação com outros países, enfim, havia um projeto, tá certo? E esse projeto foi absolutamente destruído. Então, é uma desistência histórica e uma certa acomodação da elite a essa perspectiva neocolonial. Fico por aqui agradecendo a oportunidade, certamente as nossas ideias são aqui para contribuir, para estimular o debate, jamais são necessariamente a verdade do ponto de vista definitivo. Obrigado. Alexandre? Eu também quero já começar fazendo agradecimentos, renovando os agradecimentos pelo convite e a oportunidade de poder trocar ideias. Dizer o seguinte, na verdade, assim, essa coisa que o Márcio colocou em relação à elite, assim, porque eu acho que isso está conectado à nossa definição de elite, né? Porque o Márcio, você vê, no fim da observação dele, ele diz assim, não, mas a elite assumiu uma opção com base numa determinada visão teórica. Pois é, mas assim, o pessoal das artes, o pessoal dos esportes, o pessoal da cultura não faz parte dessa elite que tem capacidade econômica para tomar decisão e definir rumo. Então, assim, aí eu concordo, tem que fazer o meu meia-culpa, inclusive. De fato, eu também considero esses grupos elite, mas eles têm justificativa para serem colocados enquanto elite. Mas eles, lamentavelmente, não têm poder de estabelecer rumo para o país. Este grupo que eu chamo de classe dominante, que tem, de fato, poder econômico para fazer o país ir para um lado ou para outro, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que é um pessoal meio desmiolado, né? Porque eu vou dizer um negócio, com um país extraordinário como o Brasil, pensar na possibilidade de que nós não temos vocação para ter maior destaque no plano internacional é uma loucura. Eu fico imaginando o seguinte, se a gente pudesse transplantar, só fazendo uma comparação, né? Quer dizer, a elite do Partido Comunista Chinês, que conseguiu operar o que operou com a China, claro que eles têm um estoque, digamos assim, humano extraordinário, muito maior que o nosso, mas em termos de recursos naturais, nós batemos a China largamente. Então, eu fico imaginando, se a gente tivesse a elite chinesa aqui no Brasil, eu fico pensando, o que eles iriam imaginar em termos de potencial de transformação dessa nação, na nação que toma decisões e que assume uma postura de destaque no plano internacional, né? Assim, se não me engano, 2/3 do território chinês não são agricultáveis, né? A maior parte dos produtos minerais que eles precisam para fazer a coisa extraordinária que eles fizeram na década passada, eles não têm, tiveram que importar. Aliás, importaram da gente, inclusive, né? Então, assim, nesse sentido, Márcio, a minha preocupação com relação a essa coisa de elite assim, a gente valorizar do ponto de vista, além de legitimar do ponto de vista filosófico, como se esse grupo de pessoas tivesse uma capacidade intelectual diferenciada, quando não tem, né? Uma coisa que eu me lembro num debate lá na Unicamp com o professor Wilson Cano, aliás, fazer uma homenagem ao professor Wilson Cano, que saudade, acabou de nos deixar, já está deixando uma saudade enorme, né? Assim, essas pessoas são pessoas, assim, muito limitadas do ponto de vista da capacidade de enxergar um projeto para o país. Então, nesse sentido. E eu queria dizer assim, a gente precisa, a meu juízo, eu acho que desse debate que a gente teve agora, essa conversa que a gente teve agora, uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer, enquanto intelectualidade e tal, é pensar num modo da gente transcender esse discurso economicista que dominou durante muito tempo a cena da humanidade. Você vê,
a pandemia está trazendo uma coisa muito interessante para nós. Não sei se o Márcio concorda, mas, assim, é a primeira vez em uns 70, 80 anos que o discurso econômico não consegue se colocar hegemonicamente à frente de todos os demais discursos. O discurso da vida assumiu um protagonismo, disse, não, a economia nós não podemos parar e não sei o quê, talvez não aqui no Brasil, mas no resto do mundo, diversos líderes mundiais falaram, não, primeiro as vidas humanas, depois a economia. E isso é um negócio impressionante. Eu tenho 50 anos, eu nunca estimulei um negócio desse na minha vida. Em algum momento, a gente ter um outro discurso, que não o discurso da eficiência, do lucro, da produtividade, não sei o quê, assumir a posição de proeminência. E isso precisa ser uma coisa que nos chama a atenção e que nos estimula, porque é esse o momento que a gente tem para fazer isso que você falou, Marcos, pensar o país, pensar uma nova forma de organização da sociedade. Mas nisso que se inscreve esse nosso debate aqui. E, por último, Rai, de novo, ressaltar a importância central que a política tem. A gente só tem, dentro da história da humanidade, 2 caminhos para a construção de uma sociedade, né? Ou para a construção de um processo de organização da sociedade. É a violência ou a política. Eu acho que a gente precisa fazer a opção pela política. A gente demonizou durante muito tempo a política. A gente precisa resgatar a política como instrumento fundamental para fazer isso que o Márcio falou. Se a gente precisa ter projeto de nação, a gente precisa ter o debate político que nos permita tomar as melhores decisões para construir e executar esse projeto de nação. Sem isso, é a violência. Quanto mais a gente amesquinha a política, a gente diz que político é tudo ruim. Acho que o Alexandre caiu a internet dele. Congelou. Ele congelou aí. Bom, nós estamos indo para o final, e aí vamos ver aí o Alexandre retornando. Eu só queria, para finalizar, eu acho que com relação à pergunta do Bruno sobre a questão da evasão de divisas para outros países, no caso de tributação, isso é uma farsa, é um discurso falso do ponto de vista da sua efetividade, porque quando nós pensamos em tributação da renda e do patrimônio, nós estamos falando em 2/3 de latifundiários. E o patrimônio, ele é fixo, ele está estático em um determinado lugar, não tem como levar esse patrimônio para outro país. Então, esse discurso, na verdade, ele é falso e não tem aderência. Aí tem outras manifestações, inclusive a Mucidalva fala da questão do antipetismo, o discurso antipetista como um fator determinante também para as eleições de 2018, e ela também traz essa questão do STF, que eu acho que é uma temática que a gente vai ter que abordar num outro momento. Eu, aqui, para finalizar esta live, quero agradecer ao Postman pela sua participação aqui conosco, Postman, muito obrigada pela sua contribuição, essa reflexão que você traz aqui para nós. E, apesar de todas as dificuldades que estão postas, nós vamos precisar sermos bastante criativos, principalmente
neste momento de crise, inclusive nesse momento eleitoral, né? Nós vamos ter eleições municipais agora no dia 15 de novembro, e vão estar colocados para as lideranças municipais grandes desafios, do ponto de vista de assegurar o mínimo para as pessoas, até para que possa ser assegurada a sobrevivência dessas pessoas. E nós vamos estar numa situação bastante delicada, considerando o agravamento da economia em razão da pandemia, e que os governantes municipais vão ter que buscar saídas para esta população e mecanismos para que assegure direitos. E aí, direitos de dignidade, um mínimo de dignidade humana para essas pessoas. Agradecer o Alexandre pela sua contribuição. Você congelou, Alexandre caiu, né? Agora eu voltei. E, então, agradecer o Alexandre também pela sua contribuição, pela sua reflexão aqui, e contar com vocês em outros momentos, para que possamos aprofundar ainda mais esse debate. Esse debate, ele não se esgota nessa 1 hora que nós estamos aqui. E agradecer a cada um dos internautas que participaram, deram suas contribuições aqui, suas reflexões. E aí, passar a palavra, primeiramente, para o Alexandre, para fazer suas considerações finais, e depois para o Márcio, e já encerrando a nossa live. Tudo bem? Então, o Alexandre, e depois, por fim, as considerações finais do Póstuma. Alexandre, seu microfone está fechado. Perfeito. Abri aqui. Eu só posso agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse espaço com vocês e trocar essas ideias e refletir. E, de novo, reforçar que, assim, independente das... como é que eu diria? Das saídas de caráter momentâneo, específico, conjuntural que a gente tenha, nós precisamos resgatar a política como instrumento fundamental de construção disso que o Márcio nos colocou. Quer dizer, a gente precisa de um Estado que tenha projeto de nação. E para ter projeto de nação, a gente precisa, enquanto cidadãos e enquanto eleitores, perceber a importância central que o universo da política tem para a gente eleger pessoas que vão contribuir para a construção desse projeto e a implementação desse projeto. Eleição não é um lugar muito adequado para a gente ficar fazendo testes, experimentos e tal, especialmente experimentos com pessoas que não apresentam projetos, não participam de debates, não dialogam com a sociedade, não mostram para a sociedade o que pensam e como imaginam conduzir o país. Isso é absolutamente central, né? E aí, agora nós estamos diante de uma oportunidade ímpar de poder começar a desfazer um erro grave que a gente cometeu em 2014. Espero que a gente olhe para o processo eleitoral deste ano com essa percepção, eu fiz uma bobagem da última vez, mas agora eu entendi que é muito grave esse negócio, eu não vou cometer esse erro de novo. Eu vou ouvir com atenção as propostas dos diversos candidatos e vou fazer uma tomada de decisão adequada. Vou encontrar alguém que de fato, tem a capacidade de fazer isso que o Márcio falou, que tem a capacidade de governar, que tem a capacidade de organizar a atuação do Estado e ofertar para a sociedade o melhor que o Estado pode dar. Né? Então, é isso, Rai. E Márcio, de novo, muito obrigado, Rai, pelo convite. E, Márcio, é um prazer enorme poder rever o amigo, ainda que virtualmente.
Muito bem, faço das minhas, as tuas palavras, Alexandre, pela tua fala aí, estimulante no tema político-eleitoral. Dizer que eu gostei de ter tido essa possibilidade desse diálogo ao vivo, foi instigante, na verdade, ter esse diálogo pelas questões colocadas, questões nacionais, questões, de certa maneira, que estão no nosso raio de governabilidade, e também agradeço, obviamente, a oportunidade de estar com você, Rai, que conduziu junto com sua equipe esse diálogo aqui. Fico à disposição para uma outra oportunidade, desejando aí dias melhores para nós todos, brasileiros. Muito obrigado. Valeu, muito obrigada.